Fala galera, tudo bem? Estamos aqui com mais um Papo com Especialista, programa do Fórum de GR, onde recebemos participantes dos nossos grupos e convidados para falar com a gente aqui sobre temas atuais e relevantes aí para o nosso mercado. E para falar aqui com a gente hoje sobre comunicação eficiente para líderes, estamos com a Camila Minhoto, que é pesquisadora especialista em comunicação e voz. Bem-vinda, Camila. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. E vamos comunicar, né? Cada Isso vez aí. melhor. Cada vez melhor. E estamos também com a Regina Lucena, que é CEO da Rise Desenvolvimento Humano, parceiros nossos aí desde o começo dos eventos do fórum, muitas vezes participando ali na frente ou nos bastidores, mas sempre nos conduzindo aí. Então, bem-vinda. Obrigada pelo convite, né? Sempre quem vem é o Vitor, né? Para quem não sabe, né? O Vitor é o meu nosso marido. mestre de cerimônias, né? Vitor é meu marido, meu sócio na vida, nos negócios, em tudo, né? Parceiraço nosso. E vamos falar de comunicação, né? É isso aí, legal. E aí, Fabrício? Eu vou ficar até mudo aqui, porque esse programa tá muito pesado. Duas mestres em comunicação, eu vou ficar quieto. Dá até medo depois do feedback no final, né? Eu sei que eu tô sendo avaliado, então eu vou ficar muito quieto. Mas depois eu fico quieto. Agora tem que dar um recado também, que está chegando aqui o nosso encontro presencial. Se você não tem ingresso, corre. Talvez quando esse programa estiver indo no ar, não teremos mais ingressos, né? Que é sempre um bom problema, né? Que a gente tem vivido nos últimos quase todos os eventos, né? Exato. Mas é isso, pessoal. Olha, fique atento. Estamos fazendo as chamadas. Não é blefe, né? Que fique claro. Porque sempre o pessoal tem mania de deixar para o final e acaba ficando de fora dessa oportunidade ímpar, né? De se relacionar com o mercado. Exatamente. E, além disso, também aproveite para curtir os outros programas do Papo com Especialista. Temos várias edições com profissionais muito experientes em GR, em outros assuntos. Então, olha a nossa playlist aí, curte os programas anteriores e segue também nas nossas redes. Lembrando que a gente sempre tem aquele sorteio lá, que tem uma regrinha, que tem que estar compartilhando, seguindo, etc e tal. Então, se liga e segue a gente nas outras redes também. Tá bom, daqui a pouco a gente fala sobre isso, né? Mas começando aqui o nosso papo de hoje, eu queria que rapidamente vocês se apresentassem um pouquinho melhor para quem não conhece. Então, vou começar pela Camila. Por favor, Camila, faça... Vou quase te devolver um... Quem é você, Camila? Exato. Bom, eu sou... A minha primeira formação é como educadora e atriz, mas por essa vida de atriz, eu acabei me envolvendo muito na pesquisa de voz e de comunicação e acabou virando uma paixão. São 20 anos dessa paixão e 20 anos procurando cada vez mais informações e ferramentas para que a gente consiga cada vez se comunicar melhor. Tendo em vista que na era da comunicação a gente se comunica muito mal. Falamos de uma forma muito pouco comunicativa, assim, com pouca informação, com pouco conteúdo. E essa paixão, ela vem dentro da pesquisa vocal. Fui dubladora, locutora, ainda de vez em quando eu faço alguns trabalhos com isso. E agora, cada vez mais especialista em comunicação. Sou coordenadora do curso da Vox to You Alphaville. Onde estamos lá aprendendo, né? Tomando bastante, inclusive. E também tendo um olhar criterioso para a parte pedagógica, com sempre a evolução dos facilitadores, a troca de conteúdo, a troca de conhecimentos, porque a comunicação ela não é única, né? A comunicação é sempre a soma de muitas e muitas vivências. Quando a gente consegue organizar nosso pensamento, organizar nossa vivência e comunicar tudo isso que nesse infinito particular a gente consegue cada vez mais nos aproximar do outro. E uma coisa que eu sempre falo no curso, vocês estão lá para falar, a gente sempre fala para alguém. A gente nunca fala para ninguém. E o outro sempre é o mais importante. Então, quando a gente tem essa preocupação de como o outro está me entendendo, como o outro está recebendo o que eu passo, a nossa comunicação melhora muito. Esse acho que é o primeiro ponto de tudo e a primeira paixão, o outro. É isso aí, muito bom. E, Regina, te apresentei só como CEO da Rise, mas complementa e conta um pouquinho
dessa história, o que vocês vêm construindo aí? Gente, tem muito tempo. O resumo do currículo. Um resumo. Sim, sou CEO da Rise hoje, né? A Rise, a gente montou a Rise em 2014, mas a minha história com treinamento e desenvolvimento e educação corporativa começou lá em 2001, façam as contas. Não precisa entrar em detalhe, né? Melhor não. Melhor. A gente tira essa parte da história também para... E não precisa. Sempre trabalhei bastante focado, né, do lado de cá, do lado das consultorias, né? Trabalhei em consultorias internacionais, nacionais. E quando a gente resolveu montar a Rise, né, eu e na época éramos em 4, né, éramos 4, hoje somos 3 sócios e aí toda a equipe, né, incluindo o Vitor, que é meu sócio, meu marido também, a Laira também, que faz parte, né, dos sócios da empresa, né? A gente tem uma cadeia aí de consultores que trabalham com a gente, cada um especialista em um tema. A gente falou, por que a gente vai montar a nossa própria empresa, né? E a gente montou a empresa justamente porque a gente acreditava que dava para fazer gestão de um jeito diferente, dava para falar com as pessoas de um jeito diferente, dava para se conectar com as pessoas de um jeito diferente. Então, hoje a Rise, ela, como vocês já sabem, né, a gente faz desenvolvimento de líderes, faz desenvolvimento de equipes e desde 2022 a gente faz parte de um grupo internacional, um ecossistema em mais de 40 países pela News Navigation, que é uma empresa suíça que está aí fazendo desenvolvimento de liderança. A gente trouxe os programas deles para o Brasil, né? Então, acho que de tudo que eu posso falar para vocês, assim, tem muito conteúdo, tem muita coisa, mas tem muita experiência e vivência dos outros, né? E a gente aprende muito com os outros, né? Essa vida de consultoria me ensinou muito isso, né? Então, eu sempre trabalhei com grandes empresas, médias empresas, né? Então, estou falando de Embraer, hoje é um cliente nosso, Santander, aí você vai, né? Vale, a gente pegou de tudo já. E a única tal coisa de fórum de GR, que é quase desse tamanho também, né? E assim, a única coisa que eu posso falar para vocês é que não importa onde, é gente. É isso. E o que a Camila falou, o outro é importante. Então, quando vocês falaram, vamos falar de comunicação, falei, vamos porque é a porta de entrada, né? É a porta de entrada de acesso para o mundo do outro. Acho muito legal esse tema. Bacana. E eu acho que também, assim, eu até coloquei há um tempo atrás, acho que no começo do ano tem aquela postagem de LinkedIn que a gente, né, faz as promessas. Eu destaquei ali a importância, principalmente para as lideranças, da comunicação. Você pode ter várias skills ali de diversas áreas, mas eu acho que para hoje, eu acho que a comunicação, inclusive, nós fomos buscar isso, você sabe bem, a comunicação é algo de destaque. Tá certo isso? Tô correto? Completamente. Acredito que cada vez mais, quem tiver a comunicação vai ter um skill que não vai ser imbatível, vai ter um diferencial. Porque são muitas mídias, são muitas formas da gente se comunicar. Então, a gente se comunica pelo Instagram, internet, é uma escrita assertiva, uma forma de você se apresentar. É uma das grandes, um dos grandes desafios que a gente propõe, que é como você se apresenta sem ser o funcionário. Quem é você, que isso é interessante. Porque hoje você está aqui, amanhã você está na outra empresa, depois você não está mais, e aí, de repente, você abre a sua empresa. Quem é você? Quem é o profissional? A questão da marca pessoal, né? Sim, também. E parece uma coisa simples, mas quando você vai tentar fazer esse exercício, aí você percebe que não é nada simples, né? A Camila trouxe aqui uma questão da skill, né? Começo desse ano, na verdade, eu até falei um pouco, né? Fiz algumas palestras sobre, né? Sobre o que o mundo nos espera nos próximos anos, né? E o que a tendência mundial. E uma das tendências mundiais é justamente a gente se comunicar melhor, né? Não vamos entrar em tudo que a gente que é tendência, mas a comunicação especificamente é uma coisa que a gente precisa trabalhar muito bem, principalmente a comunicação falada. Porque o que acontece? Hoje a gente está na era da inteligência artificial, a gente está na era de tudo isso aí fora que está acontecendo. Hoje você tem o chat GPT que está fazendo um texto muito melhor do que você. Então, onde o ser humano vai se destacar? É na fala. Foram feitas pesquisas fora, tem pesquisa em Harvard, tem pesquisa da Forbes, falando sobre isso. Como você, ser humano, vai demonstrar que você é humano. E é pela fala. Então, é muito importante associar essa skill com
o nível gerencial, por exemplo. Porque se você está acessando o outro, você precisa ter domínio disso. Só que a comunicação é um bicho muito bacana, né? Porque a gente fala de comunicação, então a gente tem diversos conceitos, diversas práticas, diversas coisas, mas a comunicação, na verdade, começa com isso, com autoconhecimento. E o autoconhecimento passa por inteligência emocional. Então, não é tão simples assim. Nossa não é só Senhora. nascer falando. Não é. Não, até porque tem essa crença, né? Ah, mas eu não preciso fazer um curso de oratória, um curso de comunicação, eu não preciso de um auxílio. Eu falo bem, eu falo muito bem. Aí você fala, você fala bastante. Você fala muito em quantidade, não em qualidade, você, né? É isso que eu ia falar. Você fala bastante, mas você está sendo assertivo no que você diz, você está conseguindo traduzir o seu pensamento, o seu conhecimento quando você fala. Aí é a questão. Aí não a gente é começa... quantidade, às vezes é qualidade, né? É como. É uma daquelas 5 perguntas que a gente faz, né? O que eu tô falando, para quem que eu tô falando, como eu tô falando, para que eu tô falando, por que eu tô falando. Que são coisas muito... parece muito simples quando você vai... eu falo por quê... E aí, quando você pergunta efetivamente, você fala, cara, não sei por que eu tô falando isso. Então, é aplicar os 5 Ws na comunicação. 5 Ws na comunicação. Aí tem mais, né? Tem uns 7, tem esses Ws já tem se uns Hs no meio ali. Mas eu acredito que quanto mais a gente se pergunta como eu gostaria de ouvir, como eu gostaria de receber, primeiro de tudo, o que eu tô falando? Tá. Qual o assunto? Minimamente tem que entender do que tá falando. No mínimo, né? Ou estruturar, né? E Ou aí se estruturar para apresentar, isso, né? pesquisar, receber informação, ter esse conteúdo aí. Se você não sabe, não diga. Porque vai ter alguém que sabe. Convide alguém para falar. Exatamente. Né? Faça essa ponte com as pessoas, né? Mas o que você está falando, e acredito que todo indivíduo tem o que falar. Claro que sim. Aí, para quem que eu estou falando? Tá, esse é o segundo. É o segundo. Para quem que eu estou falando? Porque o meu público vai determinar como eu vou falar. Tá. Porque se é um público técnico, eu posso usar os meus termos técnicos e está tudo bem. Se eu estou comunicando com um público que não é tão técnico, eu vou ter que aperfeiçoar a minha comunicação, porque senão o público não entende. Eu tenho que fazer a minha informação chegar. Adaptar a sua linguagem. Usar analogias, usar figuras de linguagem, usar diversas famoso formas. Desenhar, né? Exato, porque não é... A gente tem que se preocupar que as pessoas entendam o que você diz. E se a pessoa não entendeu, aquela máxima, né, da oratória, se a pessoa não entendeu, a culpa é sua. Foi você que não soube comunicar. Porque a sua função, como alguém que fala, é se fazer entender. Aqui tem até um truque que eu uso. Eu adoro português, né? Não que eu seja expert em português, mas eu gosto porque eu acho que o português é uma língua muito, mas muito, muito rica. E se você souber usá-la bem, você consegue mover montanhas. Então, uma das coisas que a gente aprende lá na escola, né, quando alguém está explicando para a gente, né, na nossa educação formal, o professor vai lá, passa o conceito, e aí ele faz o quê? Quando ele termina, ele pergunta, vocês entenderam? Nesse momento, quando ele fala, vocês entenderam, para quem que ele delegou a responsabilidade do entendimento? Pro aluno. Pro aluno. Quem Quem levantava a mão para falar que Não, não tinha repete, entendido? Repete do Pois é. começo aí, por Então, favor. e qual que é o truque, né? O que eu posso fazer usando o português, né, para trocar isso? Aí você me corrige se eu estiver errada, tá? Mas eu faço isso muito em sala. Que é perguntar. Pega a régua de madeira e dá. Eu faço isso Palmatório. muito em sala, que é falar justamente, eu consegui explicar? Eu me fiz clara? Sabe? Trazer a responsabilidade para mim. Porque quando a gente dá curso de comunicação, a gente fala muito, né? De quem que é a responsabilidade da comunicação, né? De quem que é? Aí todo mundo fala, é 100% de quem está falando. Na verdade, eu não acredito nisso. Eu acredito que é 100% das duas partes. Que a pessoa tem que estar também disposta a receber, né? Isso, exatamente. Mas eu tenho que assumir que é 100% da minha responsabilidade, né? Fazer chegar Entregar, a mensagem pelo do menos. outro, né? Claro que o outro é um ser vivo, né? Então o outro também faz E com parte o da smartphone na mão, responsabilidade. provavelmente. Isso a gente vai falar, mas tem muito disso, né? Então, eu gosto muito, né, eu gosto muito do português por conta disso. Se a gente souber usar bem ele, a gente consegue transmitir melhor as mensagens também, certo? Sim, e um português bem falado, que aí agora vamos entrar na polêmica de todos os tempos, né? Olha o corte. Não, porque na verdade, quanto melhor você falar português, concordância verbal, de uma forma muito clara, todos os públicos vão te entender. Então, assim, a nossa língua mãe, ela precisa ser bendita.
Sim. E não é uma questão de chatice, uma questão de papo de educadora. Não. Gente, se você pega um vídeo, onde eu fiz um curso uma vez online e tinha tanto erro na concordância da pessoa que ela falava que eu não consegui continuar vendo o curso. Porque você Porque começa ele a vai prestar bugando, atenção nisso, né? vai bugando o pensamento, a informação fica truncada. Então, assim, a primeira coisa de um comunicador, vai estudar português. Vai estudar como se fala. Não precisa ser grandes palavras, fazer grandes prosódios. Não é isso. É você falar o básico muito bem falado. Não é 2 pastel, né? Que a gente brinca dos paulistas, né? 2 pastel, grais. Que pastel não tem plural. Degrais. Então, assim, mas fique atento, principalmente aos termos da sua área. Sim. Isso é uma coisa simples de ser feita. Ai, todo mundo pode? Sim, todo mundo pode. Como que eu faço isso agora? Ai, tô mais velho, tenho que voltar para a escola. Não, leia. Isso. Leia em voz alta, leia muito. Não precisa ser só o termo técnico. Leia coisas aleatórias, de diversas áreas. Quanto mais a gente lê, mais a gente aprende. Mais até repertório coisa que sai a gente um pouco, tem. Né, do teu dia a dia, né? Então, tem uma coisa que é, aí entrando nessa parte corporativa, né? Tem uma coisa que a gente chama hoje que é o Wild Learning. O que é isso? Né? Que tem o termo na Long Life Learning, né? Que é o aprendizado ao longo da vida toda. E tem o Wild Learning, que significa eu aprendo a qualquer hora, em qualquer lugar, sobre qualquer coisa. Eu nunca vou esquecer. Isso é um bichão. Não, isso é assim. Olha, eu vou falar para vocês. Assim, eu nunca vou esquecer lá quando eu tinha 20 e pouquinhos anos, né? Faz tempo isso. Eu era da área comercial, porque minha carreira começou na área comercial em consultoria. Na verdade, depois eu transformei a minha carreira, né? Para consultora e empresária. Mas lá no começo, né, na área comercial, eu lembro que na época tinha saído Harry Potter, né, já tinha vários livros, mas tinha saído o filme. Eu tinha uma gerente comercial que ela amava Harry Potter, eu também gostava, né? Mas ela estava assistindo o primeiro filme do Harry Potter, e eu não sei se vocês já assistiram ou se quem está vendo aí assistiu, mas tem uma cena icônica que é quando ele vai receber as cartas, a carta de Hogwarts, e o tio dele não quer entregar. Então, as cartas começam a chegar pela casa de todos os lugares, da chaminé, da porta. Não sei. Ela falou, gente, tive uma ideia. Eu quero atacar a empresa tal. Não vou falar qual que é, porque a gente conseguiu. Eu quero atacar a empresa tal. Vamos mandar carta para todo mundo como se fosse chegando em Hogwarts. É isso, o Wild Learning. Então, assim, eu tô assistindo uma série. Eu tô assistindo Suits, eu tô assistindo, sei lá, qualquer outra coisa aí no Netflix. E aquilo me traz um insight, me traz alguma coisa. Isso é repertório, que eu acho que é isso que a Camila tá falando. Não precisa ser do seu mercado, do seu nicho, Não. de qualquer lugar. Pelo contrário, vai fazendo esses ganchos, né? Eu acredito que quanto mais você diversificar as coisas, mais você cria uma habilidade criativa. A criatividade, principalmente no teatro, que é de onde eu venho, a gente brinca que a criatividade é um músculo. Quanto mais você treina, mais fortinho ele fica, desenvolvido, e mais ele vai estar pronto na hora que você precisar. Então, cuide do shape da mente. Nutrir. Vamos fazer um treinamento aí mesmo de como que eu uso. E um pouco da percepção. Um dos temas da oratória é como que está a sua percepção, como você percebe o outro, como você percebe o ambiente, como você percebe as coisas. E às vezes eu falo, mas eu não conheço essa área. Gente, você aprende. Pelo amor de Deus, a coisa mais deliciosa é quando você conversa com alguém que você não faz ideia do que a pessoa está falando e ela te dá uma aula. E você está ali pronto para receber toda a informação. Então, Camila, mas sabe que... Desculpa, agora eu vou tá joia, é isso aí. Mas sabe uma coisa que eu, assim, lógico, né, estudando essa parte bastante, né, do ser humano, percebo, né, principalmente no tema de comunicação, é que a gente não foi ensinado a escutar. Aliás, exato. Porque o que acontece? Que nem ela falou agora, é um tema que você não conhece. Então, vamos lá, me fala, eu quero escutar, eu quero aprender. A gente não foi ensinado a isso. A gente escuta para dar resposta. Então, se eu não sei sobre o tema, aquilo já me incomoda. Meu ouvido já tampa. Então, assim, escutar, ouvir, saber escutar, né, ter escuta ativa, simplesmente é você estar aberto, disponível para entender o universo do outro. Sim. Então, isso não acontece. Exatamente. E é isso mesmo. Ou você já... é algo que não te interessa, aí você pega um cara que tem um pouco de TDAH e etc, ele já viaja, vai para outro, vai para Nárnia, volta, eu sei bem como é isso.
E deixa eu colocar uma provocação aqui, só para ver se vocês têm também acompanhado. O que a gente percebe no dia a dia? Isso em linhas gerais. Estou dizendo o pessoal que participa conosco, nos grupos lá do fórum, nas empresas que a gente, de alguma forma, se relaciona. Esse movimento que existiu, até por conta da pandemia, que forçou o pessoal a ir para o digital, formou líderes naquele período onde ele estava, vamos dar exemplo, em home office, não teve essa preparação e tal. Com agora esse retorno que a gente tem tido para o híbrido ou muitas vezes para o presencial, vocês percebem que tem muito profissional precisando dessas aulas e voltar nessa parte de comunicação? Por quê? Vou só colocar um exemplo aqui. Às vezes a pessoa, naquele ambiente onde ele estava na casa dele, comunicando por um desse online, um meeting da vida, ele criou ali o seu cenário de zona de conforto e ele conseguia entregar o resultado. Quando não ia bem, põe a culpa na banda da internet ou alguma coisa do tipo. Mas, beleza. E agora, a gente percebe que quando vem para esse olho no olho, tem muita gente que trava, muita gente que não tem essa habilidade de conversar, de receber, de trocar informações. Vocês têm percebido isso também? Você quer começar? Sim, temos percebido e é uma coisa bem recorrente. Não só por estar no seu ambiente confortável, acredito, mas porque era o necessário. Tinha que fazer. Então, mesmo na dor, a pessoa ali na dor, ela estava protegida, distanciada por uma tela. E eu conheço gente que derrubava a reunião na hora que tinha que apresentar o resultado e passava a bola para um parceiro. Porque não conseguia falar. Já tinha a questão online ali. E na hora que chegou, que voltou para o presencial, o bicho pegou geral. Não tem como desligar a rede. Não tem como desligar a rede. A rede está ali, ó. Tá ali ao vivo e a cores. Analógico. E tem essa informação. Você pode, né, quando você está online, você pode redigir um textinho que você fica acompanhando. Tá 1, 2, 3 e já ali, você vai colando, né? Que nem a gente brinca. E então te dá uma respirada, te dá essa certa segurança. Quando é ao vivo, alguém pode te fazer uma pergunta que... E aí? Às vezes até capciosa, né? Propositalmente. De verdade, eu até faço uma pergunta provocativa, né? Será que estávamos mesmo comunicando? Ou só falando, né? Igual a gente acabou de comentar aí das diferenças, né? Então, isso que você trouxe não é só o que você viu, tá? Isso é um fenômeno mundial, na verdade, né? E há alguns anos... Tem várias coisas, tá? Que mudaram nos últimos anos, né? Primeiro, a geração Z chegando aí também, né? Então, você acabou de falar, o pessoal que acabou de ser promovido isso, aquilo, não foi só pela pandemia. É uma geração que tem um chip diferente também, né? É uma geração que nasceu com outra programação. Então, também tem alguns valores diferentes, uma série de coisas. Mas, pegando esse fato específico da pandemia, a gente... No primeiro momento, a gente cortou um pouco os sentimentos, né? Tanto que as organizações, quando perceberam, começaram a fazer o quê? Trabalhos de saúde mental dentro das empresas, né? Que ainda não parou e não vai parar. Isso é uma coisa que vai ser contínua agora, porque mudou radicalmente a realidade das pessoas, né? E a gente entrou meio que num modus de entrega, porque a gente queria preservar trabalho, a gente queria fazer uma série de coisas. Mas sobrevivemos, né? Estamos voltando. A gente perdeu algumas habilidades, sim. A gente estava protegido, sim, né? Pelaquela telinha, mas de verdade a gente não estava conectado uns com os outros. E aí também com essa vinda da geração Z e tudo mais, né? Hoje a gente tem pessoas de 80 anos de idade, pessoas que às vezes são jovens aprendizes dentro de uma organização, né? E você tem que lidar com tudo isso. Há alguns anos atrás, não vou saber agora especificar que anos, foi 2018 ou 2017, saiu um artigo na Harvard Business Review falando sobre liderança ser uma conversa. E baseada num livro chamado Talk Inc.
E não me pergunte o nome dos autores, porque eu nunca lembro. Que era o nome. Google tem. Depois Google a gente tem. dá eu quem tiver passo. interesse aí já pega a dica. Aí. É um nome, não é um nome difícil, mas é um nome Rebels. Tá. E uma coisa que o livro trazia, né, é como que a gente... e isso foi fora do contexto da pandemia, mas eu vejo que é muito aplicado hoje, inclusive, né? Como é que a gente reconecta as pessoas, né? E isso é feito por meio da comunicação. Então, ele traz, né, o livro ele traz que, principalmente para a nova geração, a gente precisa sempre estar ligado em 4 Is, que é começar uma comunicação de forma íntima. Íntimo quer dizer se conectar com o outro, esse olho no olho que faltava naquela telinha, né? Então, esse olho no olho. A segunda é que ela seja interativa, porque muitas vezes, né, e antigamente principalmente... Tô aqui, Estamos todos. Antigamente, principalmente, né, era muitos monólogos de liderança, né, e não uma conversa interativa. Então, trazer essa conversa interativa, né, o outro é um ser vivo, ele faz parte dali. Então, chamar ele para essa conversa. O terceiro I é que ele seja inclusiva, que seja uma conversa inclusiva de diversas formas, seja na linguagem, seja no entendimento da necessidade do outro. Aí depois a gente fala de CNV, mas aqui ele traz uma abrangência muito maior, né? Então, ele traz muito isso. Então, tem que ser inclusivo, você tem que incluir as necessidades do outro, né? Eu não estou falando só de DI, né? De diversidade e inclusão, estou falando de incluir o outro como ser humano. E ela precisa ser... até anotei o último aqui, que era intencional. Intencional, e aí começa com o que a Camila começou falando, que é qual o propósito dessa conversa. E aí, pegando exatamente esse público aí, principalmente mais jovem, não sei, vocês têm filhos, qual a idade? Eu tô com uma de 9 e um de 2. A de 9 já tá seguindo nesse caminho. Já. Geralmente a gente fala que é na adolescência, né? Talvez para quem está aí ouvindo a gente, né, vendo a gente, quando você chama um adolescente para conversar, a primeira coisa que ele vai perguntar é por quê? O que ele está querendo com tem que isso? explicar a conversa primeiro. Qual que é a intenção da sua conversa? Então, as conversas elas devem ser intencionais. E uma coisa que o livro traz muito forte é que, e aí é que eu vejo que cabe muito para isso que você trouxe agora, Léo, principalmente nas grandes empresas, a gente precisa fazer um a um. Sair das comunicações, né, com a equipe toda, exatamente, e trazer mais para o um a um, face to face, sabe? É aquela coisa de trazer essa proximidade. E é claro que não estou falando que você não tem que fazer, exatamente, você não tem que fazer mais a comunicação com o time, aquelas reuniões, não, tem sim. Mas isso não pode ser só isso. Tá. E isso tem que ser no um a um. Aí vocês podem até perguntar, e as empresas que não voltaram, né? Que não tem híbrido, que vão continuar no virtual? Faça a mesma coisa. Até mais fácil. Faça a mesma coisa. Tem uma dificuldade, que aí acho que a Camila vai falar, vai trazer mais como especialista da oratória. A linguagem não verbal. Boa. Porque quando eu estou numa telinha, como o Léo falou, eu me protejo, né? Antes então, eu disso, tenho ali um quadrinho... Teams com câmera aberta ou com câmera fechada? Não, pior. Sabe o que acontece, Fabrício? Aquele pezinho batendo no chão que você não está vendo. Exato. Né, tem toda uma composição aqui, corporal que a pessoa ela está enquadrada. Então, neste enquadramento, ela se protege exatamente porque aí ninguém vê a reação. Então, se ela está escrevendo alguma coisa que, tipo, alguma coisa até violenta, às vezes, numa reunião, e ela está aqui olhando, você não está percebendo. No cara a cara ali, no jogo mesmo, a gente consegue ver a reação. Se a pessoa se sentiu até quando ela entra constrangida. Na sala, né? Exato. Se ela está se sentindo constrangida, se ela está se sentindo ameaçada. Isso aí é a visão do líder. É o líder quem tem que ter essa percepção do outro. E aí, como que cada indivíduo é um indivíduo e como eu vou falar com cada um da minha equipe nesse face-to-face. E assim, aquilo que eu não vejo, eu pergunto, né? Exato. As pessoas têm medo de perguntar. E têm medo de responder. Exatamente. Mas sabe o que acontece? Essa parte, principalmente, ela está muito ligada à vulnerabilidade. E eu acho que... Por isso que eu comecei falando, né? A comunicação, a gente aprende, a gente tem técnicas, mas comunicação envolve muito mais coisa, que é você ter maturidade emocional, você trabalhar a sua inteligência emocional. E isso passa por você se mostrar vulnerável.
Eu acho que é o primeiro ensinamento, assim, que para mim, quando eu me tornei líder, foi importante, eu não tenho todas as respostas e eu não tenho que ter. Ninguém vai ter, né? Eu não tenho que ter, senão eu não precisava de equipe. Só que assim, eu faço o quê? Qual que é o meu papel de líder? Meu papel de líder é fazer gestão de pessoas e de resultados. E por que de pessoas? Porque são as pessoas que vão trazer fazer o resultado. Exato. É isso aí. Exatamente. E aí é outra coisa que parece, às vezes, simples, mas não é nada simples, né? Você saber que tem realmente esses times multidisciplinares, com características diferentes. E até eu vou aproveitar e fazer uma provocação para a gente aproveitar aí as especialistas. Hoje você tem isso, tem essa pessoa tímida, tem um que é mais visual, o outro que não. Quando você está lidando com essas equipes, até como uma dica para quem está passando por esse momento, e você ainda não tem esse nível de detalhe de quem é quem nesse teu time. Vamos pensar... Aonde chegar? O cara tá... Isso, tem tido muita, né? Troca de cadeira, às vezes, da própria gestão, por conta de uma falta de habilidade, às vezes, de lidar com pessoas. E vamos dizer que eu acabei de chegar lá e eu tenho um novo time. Sim. Não consegui fazer ainda essa leitura de quem é cada persona naquele, né, grupo. Qual que é a dica que vocês deixam? Aí a Regina pode falar mais do corporativo, exemplo, Exato. E a Camila talvez da comunicação, né? Geral aí. É assim, por isso que eu falei no começo, né? Quanto tempo eu tinha para me apresentar, né? Aí entra um pouquinho nas formações, né? Uma das minhas formações é programação neurolinguística, né? E eu gosto de responder isso daí sob a ótica da programação neurolinguística. Na programação neurolinguística, a gente entende que as pessoas absorvem, né, informação por 3 sistemas representacionais, né? Algumas pessoas são mais auditivas. O que significa isso? Tem algumas pessoas que vão ter facilidade de escutar o nosso podcast e entender tudo. Porque é como ela gosta de receber informação. Todo mundo tem os 3 que eu vou falar. Todo mundo tem os 3 que eu vou falar. Mas aquela pessoa ela tem facilidade. E os auditivos, eles são mais detalhistas, eles gostam de números, né? Então, ajuda no entendimento deles. A gente tem as pessoas que são mais visuais, né? Então, elas precisam enxergar as coisas, né? Você brincou lá, desenha. Desenha, para mim, é um carinho que você faz pelo outro. Sim. Porque provavelmente pode ser realmente que ele seja visual. E que para ele é importante ele saber, né? Ele ver. E o outro são os sensitivos, né? Que são as pessoas que respondem ao ambiente, né? Por meio de sensação mesmo. Eu, por exemplo, meu primeiro é sensitivo, depois o meu segundo é visual. Eu tenho muita dificuldade com auditivo. Não vou te mandar áudio. Não Pode mandar, porque isso é treino também, tá? Mas o que a gente faz, né? Como que a gente adapta a nossa linguagem, né? A gente fez uma vez um trabalho para médicos da Johnson & Johnson, né? Que iam fazer palestras vendendo os produtos, né? Falando no simpósio e tudo mais. E eles precisavam acessar o maior número de pessoas possível lá dentro, né? Daquele congresso. Então, a gente ajudou eles a entender os sistemas representacionais e os discursos deles tinham sempre a tendência de trazer informações para os 3. Então, por exemplo, para o auditivo eu já disse, dê detalhes, dê números. Para o visual, eu preciso fazer você enxergar o que eu estou falando. Então, eu tenho que colocar você no ambiente. A gente vende, por exemplo, serviços, né? Quando a gente vende treinamento, desenvolvimento. A gente tem jogos, por exemplo, lá na Rise, né? Então, eu preciso fazer o outro entender o que é um jogo rolando numa sala. Sim, as talvez pessoas colocar uma imagem para ele... Quando você não tem... E quando você não tem imagem? É na fala. Aí você tem que construir aquela imagem então, para a vocês pessoa. Vão entrar, vai ter uma sala, as pessoas vão estar em mesas redondas, sentadas em cadeiras, em cima da mesa vai ter um mapa. Tudo que eu estou falando já está construindo na sua cabeça. E os sensitivos as pessoas, quando elas entram nessa sala, elas sentem já aquele ambiente. Tem um jogo que é o Everest. Cheiro diferente. Isso, aí você traz isso. Então, você inclui as pessoas independente de você saber qual que é o canal dela, por exemplo, de acesso. Você atira para todo lado. Exato. E quando a gente percebe também na equipe, as pessoas, elas respondem de formas diferentes. Então, o auditivo, ele vai responder a uma conversa diferente do sinestésico, diferente do visual. Então, se a pessoa já está ali meio que
né, o líder está ali conhecendo, mesmo que ele esteja conhecendo a equipe, mas ele está aberto também a tentar perceber o outro. Gente, tá vendo que desde o começo a gente está falando que é o outro? A gente brinca muito, né, quando a gente fala de comunicação, né? Lembra aquela coisa quando você era pequeno? Aí a sua mãe falava assim, eu já falei isso mais de 100 vezes. Ela falou mais de 100 vezes da mesma forma. Da mesma forma, exato. E por aí isso que você não funcionou. Exatamente. Tem isso. Exato. E isso acontece não só em líder, mas com filhos também. Eu não tenho filhos, mas eu tenho diversos alunos. Mesmo sendo professora de escola regular, tem aluno que você precisa ser um pouco mais... Você não pode fazer isso. E tem aluno que você tem que falar, olha, entenda, você não pode fazer isso. Você vai ter que ser de formas diferentes. Por quê? E aí você precisa perceber. Tem uma coisa que é muito... Desculpa. Tem uma coisa que é muito forte que a Camila trouxe aqui. Você tem que conhecer o outro. E aí eu vou falar para vocês, tá? Que eu falo para muitos líderes, mas para muitos líderes. Líder tem que gostar de gente. Exato. Tá bom? Putz, sério? Sim. Agora imagina você, olha para suas equipes, vocês dois, que eu sei que vocês são líderes, então olha para suas equipes, imagina, se tem alguém que você não gosta, você vai dispensar tempo para ouvir essa pessoa? Você vai dispensar tempo para transformar a sua linguagem, a sua comunicação para aquela pessoa? Não é uma E, aí, opção, e às vezes é isso, é ouvir de verdade, conversar de verdade. Não só por conversar para... então agora vamos para o próximo, que eu já cumpri aqui meu checklist da conversa de hoje com a Regina. E é um tiro no pé, porque é o cara que vai produzir o resultado para você, gente. Tá e o líder tem que tomar cuidado na escutatória, né? Nessa arte na escutatória. Porque o líder não é só quem fala bem, é quem escuta bem. Muitas vezes é quem escuta melhor do que fala. Porque ele precisa escutar a equipe. Estou trazendo aqui um conceito de vendas, né? Venda consultiva, vocês já ouviram falar, né? Ou consultividade em vendas. Que uma das bases disso é fale menos, escute mais. Por quê? Porque você precisa falar de forma assertiva, entendendo o mundo do outro, o que faz sentido para o outro. Para a liderança, a mesma coisa. Exato. Primeiro você conhece o outro, primeiro você entende o outro, depois você vai falar o que o outro vai acessar. Essa que é a dica, né? Trazendo assim para uma forma simples do que a gente comentou, se você vai para um público onde você não tem certeza, você pode então pensar em alguma forma atender esses 3 perfis. E lógico, depois que você vai conhecendo quem é quem, talvez fazer algo mais direcionado de acordo com o que é mais forte para aquela pessoa. É isso? Eu acho até que aí, observando bem, né, a Camila como especialista, né, em comunicação, ela pode trazer mais forte essa parte, né, quando você está com os públicos, né, quando você não tem certeza da sua plateia, né, como é que eu imposto voz, como é que eu trago isso, como é que eu torno uma comunicação poderosa nesse sentido, Camila? Isso eu ia perguntar, né, tal da primeira impressão, a pessoa acabou de chegar nesse cenário, qual a postura, o que a gente faz? A primeira coisa que eu acredito firmemente é a empatia. A empatia e o impacto. O impacto sempre pensando na positividade. No mínimo, mesmo que você não conheça todo mundo da sua equipe, você já tem uma noção ali, você já recebeu algumas informações. Você sabe quem é o seu quem. Como que eu posso ser empático? A empatia é a primeira coisa. E no mundo que ficou preso atrás de telas, a empatia ficou atrás da tela. Acredito que um grande desafio, até voltando naquele assunto do... ele se dava bem ali. Não, mas ele não se dava bem, ele estava falando para a tela. Fingindo. Não, ele estava ali no limite. Ele pode pôr o bonequinho dele lá, né? Ele põe o bonequinho dele lá, que é o que ele treinou falando e... Como se ele estivesse falando pro bonequinho e ia tudo bem, né? Ou então ele punha ele mesmo ali na tela. A gente não sabe como estava a reprodução da imagem, né? Mas a empatia, ela depende do outro. E eu posso ser empático. Esse é o primeiro fator, então. O primeiro é a empatia. Eu acredito que é você baixar as suas guardas, se mostrar humano, o que é extremamente desafiador, e falar... Não sei, se você realmente não souber. Mas como que eu vou falar? Eu falei, não sei, ainda não sei. A gente pode tentar descobrir junto, né? Vamos descobrir junto, eu vou buscar essa informação, porque realmente eu não sei. Porque vai que você inventa um negócio que dá ruim. Aí você vai se embolar na comunicação, não vai dar certo. Então, seja objetivo, seja claro. Simplicidade também. Simples. A segunda coisa da comunicação,
fale a verdade. Isso é importante, hein? Fale a verdade. Você tem conhecimento? Fale a verdade. Gente, não precisa ser especialista. Quando alguma coisa não faz muito sentido, rola um estranhamento, né? Daquele... rola um... Será? Internamente, a gente nem sabe por que você está duvidando de algo. E aí você faz... Soou estranho. Começa a rolar umas respirações diferentes, uma dúvida, um pensamento diferente daquilo. Então, a empatia, a clareza e a verdade no que é dito. E também português, né? A fala em si. O seu corpo conectado, sem essa desconfiança. Eu sinto que a gente tem muita desconfiança do outro, porque o outro vai pensar, o que o outro vai julgar, o que o outro... não dá para saber, minha gente. Eu até hoje, todo tempo aí, nunca consegui ler uma mente, não é mesmo? Ainda não consegui. Tá faltando essa skill Esse skill aí, se alguém tiver, por favor, um curso de ler mentes, né? Mas não dá para saber, porque até que a pessoa diga algo para você, pode não ser. E aí você vai ficar, será que ela pensou realmente isso? Será que esta cara? E outra, né? Nos tempos da comunicação, às vezes você passa uma referência na sua apresentação, na sua palestra, e a pessoa pega o celular. Nossa, ela está desinteressada. Não, talvez ela só foi buscar a sua referência e anotar no próprio celular o que você estava dizendo. Então, este corpo, né, a pessoa pode estar olhando lindamente para você e está em Nárnia. Está lá, pensando na compra do mercado. Então, assim, o corpo, o olhar da pessoa, se você está pensando na comunicação, se você está empático, está aberto a receber, e até reações, porque às vezes você está numa palestra e as pessoas reagem ao que você diz. Está tudo bem. Né? Tem um livro, acho que é O Corpo Fala, né? Muito. O Corpo Fala E tem também isso, às vezes a referência que você usa, muita gente não sabe tirar o... Como que eu posso dizer? Vamos dizer assim, que ali você está colocando só um exemplo para aquele ponto. Exato. Que hoje a gente tem isso, as polaridades. Isso é um perigo também, né? Às vezes eu estou colocando lá uma frase de um desses youtubers, vou deixar assim para não entrar nos grandes pensadores aí, mas não por isso eu amo esse cara, eu acho que tudo que ele fala faz sentido. Eu estou fazendo um recorte de algo que achou interessante para colocar e pertinente ao que eu estou querendo comunicar. Mas hoje a gente também tem que ter essa preocupação, porque às vezes você coloca, não, mas esse cara, ele teve um episódio há 1 ano atrás, onde ele foi cancelado na rede não sei o quê. Então, tem que tomar todos esses cuidados também, né? Desculpa, pode falar. Não, e a única coisa que eu ia falar até da modulação de voz, a partir do momento que você está empático, falando a verdade, a sua modulação vocal, ela virá de uma forma convincente. Você fez a lição de casa, você sabe do que você está falando. Você sabe para quem você está falando. E aí, o risco da comunicação não violenta, né, de ser violenta, ela cai por terra. Porque você está com o outro. A base da comunicação violenta é, sim, a empatia, né? Mas, e aí volto a falar, a empatia ela começa com você tem que ser empático com você. Não sei se vocês conhecem comunicação violenta, já ouviram falar, Já falamos sobre isso. Já falaram sobre isso aqui no programa, né? Então, só retomando, principalmente essa parte da empatia, né? A empatia, ela vai começar com outra a partir do momento que você fizer com você mesmo. Sim. Então, o reconhecimento dos seus sentimentos é fundamental, que essa é a parte da vulnerabilidade, né? Então, você precisa ter esse reconhecimento dos seus sentimentos, porque você vai entender que cada coisa que acontece causa um sentimento diferente. É que nem tomar remédio. Eu tomo Anador para tudo? Não. Às vezes eu vou tomar um Buscopan, às vezes eu vou tomar um Dipirona, entendeu? Então, o reconhecimento do sentimento também me ajuda a shiftar esse sentimento muito mais rápido e me permite ouvir qual que é o sentimento do outro. Eu gosto muito, né, do tema de comunicação, e trabalho em equipe e comunicação são as duas coisas que eu gosto muito de estudar. E a gente, num dos vários congressos aí que eu participei, né, fiz coisas, a gente fez um estudo, né, o que mais que a gente pode falar de comunicação, né? Não sei se vocês conhecem um livro chamado Teoria U, que é de projetos, né? Aí um dia eu peguei esse livro, eu e o Vitor, né, dentro de um grupo de estudos, e a gente cruzou Teoria U com comunicação não violenta e criamos o nosso próprio negócio. Uma espiral
trazendo um pouco das coisas, né? Com todo o resto que a gente tem também. E aí, trazendo para esse 1 a 1, né? Então, você trouxe, Léo, assim, quando eu estou com a plateia, né? Quando eu não conheço muito bem, quando eu estou fazendo uma venda de uma ideia, é legal eu pensar em abranger o máximo de pessoas possíveis, né, na minha fala. Mas quando eu estou aqui com o meu time, né, que é o que a Camila falou, você conhece seu time minimamente, né, e você está olhando ali, aí eu acho que é importante ter algumas coisas em mente, né? A primeira é sempre o propósito, né, do porquê que eu estou falando, por que eu vou ter essa conversa e o que eu quero com isso. Não é só o porquê, mas qual é o objetivo, o que eu quero atingir. É como assim, mais ou menos, traduzir para o mercado, vamos pegar outra coisa, mercado financeiro. Pô, eu quero viajar, eu tenho que ter um mínimo, saber quanto que eu vou gastar. Sim. Entendeu? Para eu poder juntar esse vai. dinheiro. É a mesma coisa com a comunicação. Você vai. Eu quero comunicar assim, ok? Então, qual que é o propósito dessa conversa, né? Qual que é o propósito daquilo que eu quero falar? A segunda coisa, sim, é ter a empatia, né? Então, ter uma conversa empática em que eu entenda como isso está me afetando, como isso está afetando o outro, conversar com o outro sobre o que ele sente naquele momento, trazer essa intimidade, né, que a gente começou falando lá do talking do livro, né? Então, trazer isso para o íntimo. Depois eu preciso fazer o quê? Eu preciso entender quais são as intenções positivas por trás de um ocorrido, porque assim, também com base na PNL, né? Toda ação, ela pressupõe uma intenção positiva. O que é uma intenção positiva? Alguma coisa que você estava protegendo naquele momento. Você faz as coisas porque você quer proteger alguma coisa que é importante para você, entendeu? Então, às vezes, por exemplo, num feedback, você vai ter que fazer um feedback com uma pessoa e você vai ter que entender, mas por que você fez isso? O que você entendeu? O que te levou a fazer isso? Antes de julgar. Ou seja, feedback não é só falar, é ouvir. É muito mais ouvir. É mais sobre ouvir, porque né? Porque quando você vai dar o feedback sobre alguma coisa, você vai observar um fato. Olha, isso aconteceu, não está sendo entregada a planilha, isso está causando X. Mas se você chegar para a pessoa e falar assim, eu preciso que você entregue no prazo, você não está entendendo por que está acontecendo as coisas. Sim. Então, você precisa ouvir. Então, qual foi a intenção positiva? Aí você está fazendo só uma cobrança e não um alinhamento de percurso, Exatamente. Né? E aí a pessoa pode te responder, olha, realmente, eu não entreguei, por quê? Porque eu estou com vários trabalhos, porque eu coloquei isso daqui na frente que eu achei que era mais importante. Aí você, como gestor, vai fazer o quê? Aí você vai alinhar. Então, você vai dizer, não, tudo bem, quando isso acontecer, então, esse daqui vai na frente, esse daqui vai cair, esse prato, a gente junto vai cuidar disso. Você alinha, você direciona. Para aí, sim, você entender também quais são os valores que estavam por trás daquilo, o que é importante para aquela pessoa, que é uma coisa que você pode usar na sua comunicação. Se eu sei que, por exemplo, a família, união, time é uma coisa importante para o Fabrício, eu vou falar isso dentro da minha comunicação. Vou trazer isso à tona. Poxa, é bacana a gente estar tendo essa conversa, por quê? Porque a gente consegue ser mais unido, porque a gente vai conseguir trazer o resultado do outro. Você joga nos valores, isso você cresce. Você traz a pessoa para o teu lado também, né? Você quebra esse gelo, essa né? intimidade a gente gera por esse conhecimento. Só que assim, eu tenho que ter tido uma conversa mínima sobre... E aí, Fabrício, o que é importante para você? Trabalhar aqui no Fórum de GR, né? O que você traz para a sua vida? Regina, eu não gosto disso. Ou então até as suas expectativas, aonde você quer chegar com isso. E também eu vejo um pouco, assim, até de feedbacks que eu recebi, coisa, que é importante saber... fazer a pessoa saber que você reconhece os valores dela. Sim. Demonstrar. Porque não é só, por que você não... o que está acontecendo que essa planilha não veio? E aí, falar para ela, falar assim, olha, eu sinto que eu percebo que você é uma pessoa assim, assim, organizada, por isso que eu estou sentando aqui para conversar, porque eu não entendi o que aconteceu. De uma forma clara, né? Para entender, mas também colocar para a pessoa que fala assim, olha, eu não tô aqui só para te intimar a me responder, mas, pô, eu tô junto, trabalhando. E ver como que eu posso te ajudar nesse processo, como eu posso né? te ajudar. E eu percebo tais e tais qualidades em você. Eu sei que você tem esta e esta eficiência, esse skill, essa qualidade. Porque aí a gente sai da comunicação hierárquica, que é um grande
frisson, né? Quando se fala. O chefe me chamou para conversar. O chefe me chamou para uma reunião. Ai, meu líder. A pessoa já pensa milhares de coisas que eu horrorosas. Errei, né? O que eu errei? E às vezes ela vai indo, né? Desmaia no meio do caminho. Já passa no RH no caminho. Vai passando um mundo. Ou então, vou ter que falar com o CEO. Porque... E às vezes é uma coisa boa. Então, esses monstros da comunicação, esses monstros antigos, de empresas antigas, de hierarquias antigas, eles vão caindo. E aí, a gente, né? As pessoas, a empresa, nós nos tornamos humanos. Porque todos somos iguais. Tem gente com mais experiência, mais conhecimento, diferentes formas, né? Diferentes skills. E isso é para somar. De vista diferente, né? Isso, segundo a PNL, não, a verdade, não é mesmo? E é isso que torna tão interessante essas relações humanas, né? E Fabrício, vamos dar aqueles recadinhos. O papo tá rendendo aqui, hein? Rendendo. Mas vamos fazer uma pausa, né? Tomar água aqui. Vamos sim. E quer dar aquele recadinho de novo aí para quem não tá inscrito ainda? O que nós temos aí agora chegando? Tá chegando o dia. Tem como o papo que é comunicação, vou comunicar-vos. Tá certo? Tá certo? De forma clara e objetiva. Vou comunicar a galera, o povo de Deus que está nos assistindo, nos ouvindo, que está próximo, muito próximo. É o nosso encontro presencial, 4º encontro presencial do Fórum de GR. Quem está no áudio aí, no Spotify, etc., não está vendo, mas estamos fardados com a manta do evento. Já chegou, né? Passa rápido. Já estamos a postos aqui, nossos kits já estão aqui. Mas, enfim, o evento já está aí. Sortearemos aqui ao longo das semanas alguns ingressos para quem assistiu às edições e comentou as edições anteriores. Então, não perca também essa oportunidade nessa edição. Comente aqui no Instagram e LinkedIn. Vamos postar uma arte sobre esse programa aqui com a foto das nossas convidadas lá nos canais. Depois a gente já deixa lá também o perfil de cada um. Os arrobas aí. Se quiser. Como marcamos você? @_ Regina Lucena. Isso no Instagram. No LinkedIn é @Regina_Lucena. Só mudou o underline de lugar. Mas depois a gente deixa aqui também nos Não créditos. deve ter muitas Reginas Lucena. Não deve ter muita, não. Mas é legal vocês falarem isso, que depois também eu passo para vocês. A gente tem algumas turmas abertas, né? Que a gente está fazendo dos treinamentos de liderança que eu trouxe de fora, né? Boa. Formação de liderança. A gente já fez uma agora no começo do ano. A gente não fazia antes, mas aí a gente começou a fazer desde o ano passado. Quem quer se inscreve. Turmas online também, grupos pequenos para a gente ter a interação. E a gente vai ter um agora, estava programado agora para o meio de abril, se eu não estou enganado, tem que ver direitinho a data, mas é sobre tudo isso, né? Então, dentro da formação também tem essa coisa de comunicação para liderança. Legal. Né? E o seu @, Camila? @Camila Minhoto. E no LinkedIn, @Camila Minhoto. Conseguiu. Conseguiu as duas iguais, Mas depois a gente deixa nos créditos e para quem é a primeira vez que está participando, como que funciona para... O que nós vamos entregar aqui dessa vez? Vão ser os ingressos também do evento? Será que temos ingressos ainda? Então. Vamos... A gente reservou, a gente fez uma reservinha de emergência, Tá bom, temos 2. Tá bom, então beleza. Então, como que funciona? Qual que é a regrinha para quem quiser participar? Está seguindo, lógico, Fórum de GR. Está seguindo depois, a gente coloca o @ também da Rise, enfim, se quiser colocar, acrescentar, das empresas e dos nossos especialistas aqui. E, se possível, né, comentar. Não, tem que comentar. Se não comentar, não entrou no jogo. Você já deu essa dica. Mas, além de comentar, marca as convidadas. Curtir e compartilhar para a gente fazer esse conteúdo chegar, né, a outros interessados e alguém que possa tirar algum insight importante aqui dessa conversa, que eu já anotei uma página aqui de coisas para eu estudar depois, né? E também, assim, tem outras edições, a gente falou no começo. Procura outras edições, tem assuntos legais lá, falando de gestão de riscos, falando de carreira, falando de negócios. Então, a ideia aqui é sair um pouquinho também do mundo de GR e ajudar nossos seguidores, nossos participantes do fórum a crescer na carreira. Isso a gente valoriza muito. E a gente entende que crescer na carreira hoje depende muito de comunicação. A gente está falando aqui de comunicação
para líderes, mas e para quem ainda não é líder e precisa chegar? Que a gente falou muito aqui de quem está se apresentando, principalmente numa palestra, uma apresentação de resultados, e para quem não tem esse pitch, quem está no dia a dia, ele só na sua mesinha, na sua baia, que não tem esses 15 minutos de fama, como é que ele se destaca comunicando? Primeiro de tudo, acho que a gente voltou, e sempre a questão é, quem é você? Tá. Acredito que essa pessoa que está ali, se ela tem este propósito de um crescimento, se ela deseja, e o skill da comunicação é fundamental, e outra, ela precisa saber quem é ela. E vou fazer a provocação aqui que a gente faz lá no curso, que eu faço para todos que eu faço a mentoria. Quem é você? E aí eu digo, qual é a sua missão? Qual a sua visão? E quais os seus valores? A gente pensa isso para a empresa. Mas pense para o indivíduo, pense você. Para a pessoa, para o CPF. Para o seu CPF. Porque isso vai ajudar, e não é fácil descobrir isso. Isso vai ajudar muito a você entender quem é você no mundo. Uhum. Eu tenho tem algumas pessoas que marcam a nossa vida, né? Então eu vou falar aqui, de um dia convidem ela, porque ela é super legal. Daniele Rodrigues foi minha cliente, trabalhou muitos anos na Prosegur. Aí foi minha cliente lá na Prosegur, depois ela fez uma transformação de carreira, virou coach. Também sou coach, tá, gente? Também faço mentoria. Cuidado, também. Que falar que é coach tá meio perigoso. Né? Depende quem do faz propósito. quem faz bonitinho aí tem uns com banais certinho, tem umas funciona. metodologias legais. Mas a Daniele, ela tem uma frase, né? Depois que ela transformou, né? E ela realmente virou especialista de carreira, né? Ajudando as pessoas a fazer transformação de carreira. E ela fez, né, com a gente o coaching dos sócios, né? Foi a primeira coach que a gente contratou, porque, gente, assim como o psicólogo tem que fazer terapia, a gente que dá treinamento também tem que fazer, né? Exato. Exatamente, né? Porque não pode parar. Não pode parar. E ela falava uma coisa que é muito importante. Resumindo tudo isso que a Camila falou, quem é você na fila do pão? Exato. Direto e reto. Direto e reto. Se você não sabe quem é você, como é que você vai alcançar? E as pessoas delegam muito isso, né? É o primeiro passo da PNL, né? Exato. As pessoas delegam muito isso. Elas delegam a carreira delas para a empresa. Elas delegam... Gente, você... Me fala no feedback o que eu preciso mudar na minha vida ou buscar de skills. Né? Mas a pessoa não sabe nem o que ela quer, ela então. não sabe para onde ela vai. Sim. E aí fica na música do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva. Gente, não sei se você tem este pensamento na vida... Aí vai contar muito com o quesito, entre aspas, sorte. Não sei se... Tem uma metodologia que a gente muito de atribuir a isso, não. Tem uma metodologia que a gente usa da News Navigation, que eles usam o símbolo da bússola, né? E eu gosto bastante, porque é um símbolo que todo mundo conhece, independente do país que esteja, né? E usa muito, né? E para esse assunto específico, você tem que definir o seu norte. Você pode até não definir um norte longínquo, mas você tem que ter sempre o próximo passo, pelo menos. Sim. Nem que você vá fazendo isso em cenários de curto prazo, né? Acabei de fazer uma sessão com uma pessoa, geóloga, tipo, a empresa fazia perfuração de poços, né? E aí ela falou, não sei o que eu quero da minha vida. Eu falei, legal, talvez a gente não consiga descobrir o que você quer lá ao final, quando você estiver lá com 60 anos. Mas qual que é o próximo passo que a gente vai dar, né? Exato. Então, isso é muito importante. Citando a Alice, né? Se você não sabe onde você qualquer quer chegar, qual caminho serve. Isso Exato. E tem o quesito sorte, né? Às vezes a gente olha e fala assim, nossa, aquela pessoa tem muita sorte. Será que ela não estava preparada e pronta para a oportunidade? Por acaso. Mas já naquele passo que ela determinou que ela faria? Eu quero chegar ali. Pô, eu posso ir por aqui ou por aqui, mas eu quero chegar ali, eu tenho esse propósito. Às vezes você vai ter que pegar um caminho mais espinhento, né? Vamos dizer assim, mas faz parte da jornada, né? Ou pra então, você chegar ali. fala assim, isso eu não quero. O que nem, né? Agora você falou dessa pessoa, eu falo assim, tudo bem, ela não sabe onde ela quer, mas ela sabe o que ela não quer. Isso. E Então, já assim, isso eu não quero mesmo, É. definitivamente. Mas também o poder da decisão, né? Saiba, se você não sabe o que você quer, saiba o que você não quer. Isso. Já E ajuda não fica muito. aquele, mas pode ser, talvez. E aí você olha pro outro e fala assim, nossa, tem tanta sorte.
Não é sorte. O outro não. decidiu e arcou com aquilo que ele decidiu, né? Tem uma coisa que eu acho que é super importante, gente. Aí pegando essas pessoas, eu sei que tá acabando o tempo, né? O papo tá bom, mas a Mas gente, daqui a pouco, a você gente vai vai cortar, caminhando, gente, mas tá fica bom. tranquilo. Tá, Fica depois tranquilo. Põe dos duas ensine- mulheres pra falar de comunicação. Não é. Vocês Depois tão vocês loucos, Eu né? consegui falar pouco, ó. Eu já estou feliz que eu consegui falar pouco hoje, então tá ótimo. A gente não deixou. Pegando, Venham sempre. pegando especificamente, né, para quem não é líder, porque eu concordo com você, né, quando você está numa posição de liderança, né, ou como você está num palco para apresentar Você sempre alguma vai ter os ideia, 15 minutos pra você falar. você tem o 15 de seu fala. direito de fala ali, né? E quando você não tem? Primeira dica que eu acho que eu posso dar para as Calma, pessoas. que a gente tem a dica de ouro. Não é a dica de essa ouro. é de Essa- prata. essa é de- Calma. Esse é o caminho. Ah, tá. Não, mas É a o dica storytelling, isso aí é o começo. Desculpa. A dica é faça uma preparação emocional. Eu vou para uma reunião e eu tô com uma super ideia, mas eu tenho vergonha de falar. Primeiro de tudo, comprem o livro, quem é tímido, O Poder dos Tímidos. Sim. Poder dos Bill tímidos. Gates é tímido. E você viu onde ele chegou. Anota aqui. Então, o negócio é o seguinte. Primeiro de tudo, faça uma preparação emocional. Estude inteligência emocional. Os 5 domínios da inteligência emocional, começando por autorregulação. Autoconsciência e autorregulação. Então, o que me deixa nervoso? A autoconsciência. Eu identificar as coisas que me tiram do prumo. Então, ir para uma reunião com todo mundo ali me deixa extremamente nervoso. A hora que meu chefe olha para mim, a hora que ele olha para mim, aquilo lá acelera o coração. Então, passa a identificar. Por quê? Quando você racionaliza, você consegue transformar rapidamente as coisas. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é a autorregulação, que é isso. É fazer essa transformação. Então, ir para a reunião me deixa nervoso. Qual é a música que me deixa mais calmo? A neurociência fala que a música é o jeito mais rápido de você shiftar sentimento. Então, assim, eu tenho que me sentir confiante. Escolhe uma música para se sentir confiante. Mas Eu igual tenho a lutador minha. de Lutador que entra lá com a música. rock, Isso. Aí sai pra briga. Gente, qual que é? Rugby. Vocês já assistiram rugby? Vocês já viram aquele time, o All Blacks, que faz aquela... Aquilo lá é isso. Você está shiftando a sua emoção. Então, faça isso. Isso já vai te ajudar. E aí, a terceira coisa é... Organize o seu pensamento. Comece pelo porquê, o propósito daquilo. Se você vai querer passar uma mensagem, quais são as 2 ou 3 coisas importantes e coloque em bullet point para você não esquecer. Exato. Entendeu? Organiza. Minha primeira formação foi lá no ensino médio em sistemas, né? Na verdade, em programação. Depois eu virei esse bicho doido aqui. Mas minha primeira formação lá me ajudou a pensar em caixinhas. Daqui eu vou para cá, daqui eu vou para cá. Então, esse raciocínio linear é importante. A nossa deve ser a contra-regra. Deve ser a contra-regra visão. Mas, outra A coisa. bomba. Faz sentido isso, gente, que eu Faz trouxe para sentido. vocês? Claro. Isso é um truque de Ah, linguagem, não, tá? Tá jogando a responsa pra gente. Ó. Faz sentido isso? Mas esse do que você comentou é muito importante mesmo, a pessoa, vamos dizer assim, mesmo ainda não líder, ela entender que de uma forma clara, mesmo com a timidez, com qualquer coisa que ela tenha, eu não trouxe isso muito estruturado, eu trouxe só uma ideia aqui num papel de pão que a gente brinca. Às vezes isso é o que vai mudar um processo importante, Exato. é que vai fazer com que todo um time entregue melhor ou entregue de uma forma mais eficiente. Então, acho que mesmo para quem não tem ainda essa posição, né, o lugar de fala, eu acho que ela sempre tem que entender que às vezes é isso que o líder está esperando ou precisando, porque por mais que ele queira conhecer o time, que ele se intere dos processos, procedimentos e tal, ele não vai ter todo o detalhe daquele dia a dia da pessoa. Então, eu acho que essa comunicação também, líder, ela é importante e pode se dar por 1000 maneiras, né? Eu tenho a timidez de conversar, posso mandar uma mensagem. Então, é o que você bem colocou, talvez é estruturar de uma forma que já traga quais são as vantagens naquilo que eu estou propondo, né? E mandar mensagem, pelo amor de Deus, never, nunca, em caps look, tá? Porque Não, senão você tá gritando. Não, e tem outra Pega coisa leve que nos emojis.
todo mundo tem o medo do errar, né? E aí, com esse medo de errar, geralmente quem não tem esse lugar de fala, ele quer ter a ideia brilhante. E aí eu pergunto, né? O que é a ideia brilhante? Se não um desenvolvimento de algo que já estava ali. Então, para ter a ideia brilhante, você precisa começar com um pequeno, com simples. E eu sempre brinco que o feijão com arroz alimenta demais, né? E é bom, simplão, né? Ali, ó. Feijão com arroz bem feito. Nossa, às vezes é só você imbatível. pôr um temperinho, né? Né? A mistura, você se vira, mas o feijão com arroz, o todo dia, o seu processo. Será? E aí eu pergunto, será que você dá valor ao que você faz? Agora, Porque às vezes você acha que não tem um lugar de fala, mas é você que não está se dando valor. Mas você não está baseado em fatos. vou fazer uma né? provocação aqui. Faça. A gente está com um público de gestão de risco. Onde a gente minimiza o quê? O erro. Então, assim, talvez, e aí é uma pergunta que eu até faço para vocês, né? Como que é lidar com o erro no dia a dia? Qual que é o mindset de um líder de gestão de risco? Sim. Se eu quero provocar inovação, eu tenho que estar aberto a lidar com erros. É claro que eu preciso errar pequeno, errar rápido e corrigir? Sim, pensando lá no ágil. Mas eu estou dando abertura para minha equipe e aí... E tem outra coisa, a gente falou das pessoas, né? Mover energia, isso, aquilo, para poder ir para uma reunião. Mas o líder também. Na hora que ele vai comunicar alguma coisa, eu quero motivar meu time, se ele for com aquele, céus, ouvido, azar... Derrubado já. Exato. Também Ele não vai motivar ninguém. não Ninguém. vai. O nosso mercado também está nessa grande mudança, porque a gente vinha de uma questão mais, né, militarizado, muito, eu acho que até assim, muito ligado à parte de segurança mesmo, aquela segurança tradicional, engessada. E aí, com o próprio avanço tecnológico que a gente vem percebendo, e essas mudanças de geração, até os próprios interlocutores, né? A gente costumava mencionar muito os dinossauros da área, né? Então, esses dinossauros, alguns deles já extinção. Já foram extintos pela lei natural. Ou o cara se aposentou, ou ele já passou aquele bastão para uma nova geração que está tocando. E a gente percebe isso, assim, que esse mercado, mesmo o nosso, que ainda é muito fechado, que é muito ligado à segurança, a protocolos, ele também vem se aprimorando e se readaptando, né? Com certeza. Gente, eu falei para vocês no começo, né? Um dos clientes que a gente atende hoje é a Embraer. A Embraer é uma empresa militarizada. Não pode errar muito, né? Não, além de ser, assim, eu lido com... Caiu o avião, não há tem sobreviventes, margem. tem a questão da defesa. Os caras Sim. projetam caça, os caras projetam uma série de coisas. Então, é uma empresa que tem uma cultura militarizada, mas que fez uma transformação cultural. Então, é possível. Só que a gente precisa ganhar consciência disso. Sim. Se a gente não tem a consciência disso, a gente não faz a mudança. Então, de novo, voltamos lá no que a Camila começou no começo. Quem é você? Né? O autoconhecimento é a base fundamental para qualquer coisa que a gente vai fazer de desenvolvimento, principalmente na comunicação. Então, eu vou deixar um ambiente propício, eu vou deixar as coisas propícias para qualquer coisa, eu preciso saber como eu reajo a tudo isso, né, Camila? Sim. Legal. E, assim, o papo vai que vai, mas a gente... Isso aqui é um masterclass. A gente vai ter que voltar depois com essas convidadas aí para falar mais disso. Mas, assim, fugindo um pouco agora da parte técnica aí, a gente sempre... Quando caminha aqui para o final, e já estamos nisso, né, produção? A gente sempre pede também para deixar... Aí a gente entra um pouquinho na linha pessoal. De né? carreira, né? Desenvolvimento da própria carreira. De carreira. Para quem está acessando agora a nossa área ou qualquer área e está nos ouvindo. E a gente brinca que essa é a dica de ouro. Então, é mais ou menos um exercício assim, o Leonardo, falando com o Leonardo lá do começo de carreira... Se pudesse deixar essa dica, sei lá, evita esse caminho, vai por ali, procura se desenvolver mais nesse ponto. Qual que seria a dica da Camila para Camila lá de trás e depois da Regina aí para a gente caminhar para o nosso fechamento? Vamos lá? Momento de reflexão. Vou até ali usar aquela voz, não, mentira. É o momento locutora dubladora. Momento, como que é? Tinha aqueles momentos da mensagem, né, na rádio antiga. Eu falaria para Camila não acreditar em crenças sem base.
coisas que falaram para Camila, que ela acreditou e que as crenças limitantes, que o não ela sempre já teve mesmo, que ela faz o sim e que se ela acreditar nela, ela vai fazer o sim no que ela quiser. Tá louco. Legal. Profundo, hein? Eu tava até refletindo, eu parei aqui. Você começa a Fica entrar no sempre túnel do uma tempo. responsa aí, porque é difícil a gente fazer esse exercício, né? Mas é diário. É, isso aí. Eu tento todo dia ali, ó. E Tô o ali todo importante dia. também, acho que é pensar assim, essa mensagem é para você há 10 anos atrás e ter outra mensagem para você daqui a outros 10, né? E essa tem que estar... Você pode construir essa mensagem, isso que é mais legal, não é? É. Tem coisa assim, o passado a gente não muda. E tem... posso dar um livro que Pode. mudou, assim, minha visão de... Na verdade, ele trouxe explicações porque eu pensava. Que é a Coragem de Não Agradar. Eu também não sei o nome dos autores. Não, depois mas a gente ele é muito, coloca a muito referência fácil. aí. E dentro da Coragem de Não Agradar, ele diz que você não é a sua trava, o seu trauma. Uhum. Ele sim é tudo que você decidir que você é. A partir da sua decisão, da sua ação, da sua atitude. E as pessoas não estão aqui para te apunhalar, para te atrapalhar. Elas só estão. E aí, muito dentro da PNL, né? Que tudo tem um seu lado positivo. Então, para Camila daqui a 10 anos, né? Que acreditou nessa Camila agora que falou para de 10 anos atrás, é sim. Eu vou escolher o meu caminho. E eu faço de propósito. O meu propósito. Intencionalidade. Muito bom. Muito bom. E a Regina? Fala, Regina, pra... Uma só? Então... Nossa, tem um livrinho já escrito pra Regina do Ah, mas tem que ser Você aquela vai de ter, ouro. Não, lá. vai ter aquele pitch de elevador com a Regina de 10 Nossa, anos Jesus atrás. Cristo. Nossa, Já pensou? Que legal. Nossa, Legal. eu acho que... Nossa, é difícil Pesado, mesmo. hein? Não, É um exercício, assim, não, e depois é. do que a Camila trouxe também, né? Tem uma coisa que eu falaria para a Regina de 10 anos atrás, que passou por muita transformação. Primeiro de tudo todo mundo está aqui, quer ser amado. Trazendo um pouco do que ela trouxe. A Regina quer ser amada, quem trabalha com a Regina quer ser amado, nós somos seres relacionais. Então, o que você pode fazer para melhorar a sua vida, né, para deixar ela maravilhosa, e o que você pode fazer para deixar a vida dos outros maravilhosa, porque você não é uma ilha. Isso, com certeza, eu falaria para a Regina de 10 anos atrás. Porque as pessoas tentam se proteger muitas vezes, tentam proteger o outro muitas vezes, mas a gente está aqui para crescer e evoluir junto. Não vejo, independente de religião, qualquer coisa, a gente vai crescer e evoluir junto. Ninguém é uma ilha. Ninguém é uma ilha. E um precisa do outro. Isso eu falaria, com certeza, para essa Regina de 10 anos atrás. Para mais rapidamente chegar numa maturidade emocional. E aí um livro aqui para ajudar também, Agilidade Emocional, um livrinho bacana para ler, tá bom? E outro livrinho... Tô anotando aqui, eu já A vou Coragem. ter que... Meu Deus do céu. A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené legal. Brown. Para você começar a Olha, trabalhar vou- um pouquinho essa coisinha da Já vulnerabilidade. anotei aqui, eu vou ter que É, aumentar a minha estante lá em Não, casa. já vê se tem audiobook, aí você vai ouvindo, né? Você agiliza. Pra E ouça Regina, podcast. De 10 anos à frente, vou falar Cuidado com agora. essa, hein? Não, essa daí foi ótima que você trouxe, porque assim, eu e o Vitor, imagina, dois consultores morando junto. Depois eu conto a nossa história, que a gente casou dentro do PNL, tá? E um dia eu volto aqui só para contar isso daí. Tá. Mas, assim, a gente começou a fazer vários questionamentos pra gente, né? E eu tô falando agora, viu, Regina? Não é um espelho, mas eu tô imaginando. Seja quem você quer ser de propósito. E pague o preço. Boa. Porque a gente fala, o outro teve sorte. A gente fala, puta, não consegui chegar lá ainda. Mas, de verdade, a gente não tá pagando o preço. Na vida, nada é de graça. Tem almoço grátis. Não tem almoço grátis. Você tem que pagar o preço. A Regina, estou tentando emagrecer faz tempo. Estou pagando o preço? Não. Eu queria virar A gente quer que o universo eu conspire. queria virar uma nessa aí palestrante também, internacional de 2 línguas. Estou pagando o preço? Meio, já virei de uma. Mas é isso. Paga o preço. Seja de propósito. Não tem como fazer esse caminho sem isso, né? Ufa! Gente, Chama propósito, né? É. Por isso que a palavra chama propósito. É Você isso. faz porque você quer.
Boa. É isso aí. Não é à E toa. assim vamos terminar, porque caramba. Rendeu, né? Vamos marcar a segunda edição. Vamos, daqui a pouco a gente já combina a Delícia. próxima. Mas assim, gente, de novo, muito obrigado aí pelo papo, foi excelente. Para quem também acompanhou com a gente aqui, depois, de novo, comente, Curte, compartilha, participe se inscreve aí em tudo quanto é lugar aí. participe, talvez esse sorteio aqui vai estar recebendo os últimos ingressos aí disponíveis, certeza. né, pelo andar da carruagem das últimas edições. E aproveitando aqui, assim, muito bem colocado por vocês, aí acho que depois vai ter que ter a volume 2, volume 3. E para quem nos acompanha, esteja também conosco no dia 30 agora, temos lá o encontro, é uma forma de também promover esse network, esse olho no olho, fortalecer conexões, criar conexões, né? Sejam elas profissionais ou pessoais. Então, É isso. Muito obrigado e a gente se vê na próxima edição. é isso aí. Ou antes disso, lá no evento. E, de novo, gente, tem conteúdo bacana no canal. Temos lá o nosso blog também no site do fórum. Quem quiser e precisar desses conteúdos, tem muita coisa para retirar dali e usar no seu dia a dia. Até o próximo. Tchau, galera. Tchau, tchau. É isso.